Olá para você que está aqui com a gente na nossa web Rádio Defensoria. Esse é o podcast Entrevistas DPE. Eu sou Gislaine Teixeira e todos os dias a gente está aqui para trazer assuntos muito importantes para você. E hoje nós vamos falar sobre as chuvas fora de época. Em outubro, Boa Vista e municípios de Roraima registraram chuvas intensas e fora de época, acima da média histórica. A gente está aqui com o Ramon Alves, que é analista ambiental da FEMAR, que vai explicar os impactos dessas mudanças climáticas e orientar a prevenção de riscos e cuidados com o meio ambiente. Seja bem-vindo, Ramon. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, eu que agradeço o convite para poder estar passando aqui as informações do tempo, do clima, para a gente ficar atualizado do que está acontecendo. Uhum. Ramon, para a gente começar, você pode nos contar um pouco sobre o seu trabalho como analista ambiental na FEMAR e quais são as suas responsabilidades? Pois é, a gente trabalha lá no setor divisão de recursos hídricos, nós temos lá uma sala de situação e a gente faz esse monitoramento de uma parceria com a Agência Nacional de Águas, que tem mais ou menos 14 estações telemétricas, ou seja, estações telemétricas são aquelas estações que medem, registram chuva e nível, não são estações meteorológicas. Uhum. Mas a gente tem essa parceria desde 2011, 12, e que traz bastante informação para a gente em relação a esses dados de chuva. E também tem a estação meteorológica automática, nós aqui no estado só tem uma, que fica localizada aqui próximo do SESC, mas não é nossa, é do Instituto Nacional de Meteorologia. Roraima nós não temos nenhuma estação meteorológica ainda. Essas 14 estações que você falou antes, fica cada uma em um município? Isso, são espalhadas pelo estado, né? Uhum. Tem no Iramutã, tem uma em Bonfim, tem Caracaraí, Mucajaí. E elas medem o que? A quantidade de chuva? É chuva, registram chuva e o nível do rio. Chuva e o nível do rio, né? Bem como a vazão também. Então a gente faz todo esse monitoramento e nós fazemos também um boletim diário, né? Nós publicamos diariamente, de domingo a domingo, o boletim hidrometeorológico, que é disponibilizado no site da FEMAR e também no grupo de WhatsApp para qualquer pessoa participar, né? Inclusive tem muita gente lá na imprensa lá que já pega as informações, já faz matéria, então é para dinamizar a informação, né? Uhum. Você tem essas opções, o WhatsApp e tem também o site da FEMAR. Eu estava acompanhando ano passado a situação do ar, né? Quando estava aquela fumaça muito forte. Eu não sei se eu estava acompanhando no lugar certo, mas sei que dava medo de ver como que estava poluído. Foi, né? Nesse período foi um período histórico, né? Não só aqui em Roraima, mas em todo o mundo, né? Manaus também sofreu muito com fumaça. Nós tivemos aí um El Niño, né, forte associado ao aquecimento do Atlântico. Foram vários oceanos aquecidos que convergiram para esse momento histórico trágico, né? Trágico. O maior registro de focos de incêndios florestais foi nesse período aí. Você falou no início clima-tempo, né? Qual que é a diferença de um e outro? Clima é a longo prazo, né? Uhum. Você pega os dados a longo prazo, assim. E o tempo é diário. É diário, é rápido. É para uma semana. Também, né? E o clima você vai medindo, registrando de anos em anos. Assim, você tem o clima da região. É por isso que a gente fala agora das mudanças climáticas, né? Uma coisa mais a longo prazo. E como que a FEMAR atua no monitoramento climático e na gestão de eventos relacionados a chuvas e condições ambientais? Através dessas estações. Desse boletim, desse acompanhamento diário, 24 horas, né? E trazendo informações, não só do boletim, mas alguns alertas que a gente disponibiliza também, alertas do Instituto Nacional de Meteorologia, no site, no grupo. E é um acompanhamento diário, né? Diário e publicação diária para informar, né? A população, a todos que têm interesse em relação, né, ao tempo, ao clima.
E é um boletim bem completo que tem tudo, né? Inclusive os focos de incêndios florestais também já registrados, nível do rio, a situação do Pacífico, se vai ter El Niño, se não vai ter Laninha, se está em condição de neutralidade. Então é um boletim de 7 páginas bem completo e bem fácil de interpretar, né? E para quem, assim como eu, que ficou assim, o que está acontecendo? Chuva forte em outubro? Quais são os fatores climáticos que contribuíram para isso? É porque assim, nós temos uma situação agora de Laninha, né? Se configurou agora o Laninha, agora em dia 9, salvo engano. A NOAA, né, a Agência Internacional NOAA, ele estabeleceu oficialmente o Laninha agora dia 9. Mas assim, as águas do Oceano Pacífico, né, a temperatura das águas do Oceano Pacífico influencia bastante aqui o nosso tempo aqui em nossa região, né? Quando nós temos as águas bastante aquecidas, que foi o que aconteceu aquele período da fumaça, aí se configura o El Niño, né? Aconteceu aquela tragédia ambiental, né, com muitos focos de incêndios florestais. Então, águas bastante aquecidas significa El Niño, diminuem as chuvas aqui em nossa região. Já águas em condições, já a água lá do Oceano Pacífico, a temperatura da água lá no Oceano Pacífico em condições de resfriamento, né, aí nós temos aí uma configuração de Laninha. Mas existe um parâmetro, né? Você tem um valor de menos 0,5 graus Celsius. Se ficar abaixo desse valor por algum tempo, né, algumas semanas, aí você fica configurado o Laninha. Se ficar abaixo de 0,5, acima de 0,5 graus Celsius, aí se configura o El Niño. Então, o que ocorreu? Nessas últimas semanas, as águas do Oceano Pacífico estavam em condições de resfriamento. Não estavam em Laninha ainda, mas estavam em condições de resfriamento. Estava menos 0,4, menos 0,3, menos 0,6, menos 0,5. Então, só o fato das condições do Oceano Pacífico estarem em condições de resfriamento, mesmo não tendo o Laninha ainda, né, como se confirmou agora, já traz um pouco mais de chuva aqui para nossa região. Quando é o contrário, águas aquecidas, aí diminui as chuvas. Aí a gente já sempre dá entrevistas, né? Então já em agosto, setembro, né? Já em setembro, tava aquele calor, né? Choveu até um pouco abaixo do normal, próximo da normal climatológica, mas a gente já vinha dizendo que as águas estavam em condições de resfriamento e o nosso período chuvoso, a tendência é que ele seja um pouco mais ameno do que o ano passado, porque as águas estão frias, consequentemente traz um pouquinho mais de chuva para a nossa região. E é o que vem acontecendo, né? A tendência agora, a previsão agora de chuvas próximo da normal climatológica para os próximos dias, para os próximos meses, mas como estamos em condições de Laninha, né? Se configurou agora uma linha de fraca intensidade, mas é uma Laninha. Então, uma situação que traz um pouquinho mais de chuva para a nossa região e, consequentemente, as temperaturas tendem a diminuir. Mas, assim, não é todo. Estamos aí no nosso período seco. Nosso período seco, naturalmente, ele é intenso. Isso não quer dizer que vai chover todo dia, não. Vamos ter mais dias de temperaturas altas do que, né, de chuva, né? Então, o Laninho, o El Niño, o menino, é seca e calor. Isso. A menina é chuva e temperatura menor. Exatamente. A mulher sempre deixa as coisas melhores, né? Concordo. E a gente pode considerar esse aumento de chuva agora como fora do padrão histórico ou não? Sim, nesse caso aí já a normal climatológica desse mês de outubro, né? Desse mês de outubro, a normal climatológica dele é aproximadamente 70 milímetros, né?
Então, no momento, já choveu aqui na capital Boa Vista 93 milímetros. Então, já ultrapassou a normal climatológica. E não só água, né? Os relâmpagos, os raios, vento forte. Porque assim, a gente tem muito calor e muita umidade aqui, né? Então, isso é propício a ter essas tempestades, assim, intensas, de forma rápida, mas bem intensas, né? E com muito vento. Então, a chuva registrada em outubro, ela está dentro do esperado ou acima da média? A de outubro, né, já está acima da média, já superou. E ainda não está nem na metade do mês. Nem na metade. Nós tivemos aí abaixo da média em agosto e setembro, né? E outubro acima da média. E no mês que vem vai vir a chuva do caju, né? A famosa chuva do caju, né? Já está cheio de florzinha. E como que a transição entre os períodos seco e chuvoso influencia a temperatura e a umidade em Boa Vista e no interior? No período de transição ocorre realmente essas pancadas, né, fortes de chuva. Você tá passando de um período para o outro, então geralmente ocorre essas situações, né? Nosso período chuvoso, teoricamente, ele começa em abril, termina em setembro, e o seco, outubro, e termina em março do próximo ano. São dados, são informações de pesquisas, né, da Universidade Federal, acho que alguns doutores lá, doutor Wellio, doutor Carlos Sandro, doutor Fábio. Então, a gente se baseia nas informações, né, desses períodos, né, através dessas informações científicas, né? Então, nós temos aí caracterizado basicamente isso aí. Aí dentro desse período seco ou período chuvoso, por exemplo, aí tem um pico do período chuvoso, que os meses que mais chove dentro do período chuvoso, abril a setembro, mas tem os que mais chove, que é maio, junho e julho, né? E a mesma coisa no seco, né? O período seco é de outubro a março, mas tem o pico do período seco, que são os meses que chove menos, que são os meses de janeiro, fevereiro e março, né? E janeiro, além de estar mais seco, venta bastante, né? Exatamente. Espalha o fogo. A maior preocupação mesmo realmente em relação, nosso período seco, é a questão do focos de incêndios florestais, né? Que dentre as tragédias ambientais que ocorrem, né, temos aí tragédias ambientais em relação à chuva e tragédias ambientais em relação à seca, né, e focos de incêndios florestais. Então, dentre essas situações drásticas, o que mais causa prejuízo são os focos de incêndios florestais. Isso são dados da Defesa Civil Nacional, né? A gente tem informações que são milhões e milhões de reais, né, em prejuízo quando nós temos aí a situação de período seco, né, com esses focos de incêndios florestais. E não só dinheiro, né? Principalmente a natureza, né? Sim, exatamente. A natureza, muitos animais, né, morrem, né, muita vegetação queimada. E cada ano mais quente, cada ano mais chuva. E o aumento da população também influencia, né, porque a maioria dos focos de incêndios florestais mais no setor leste de Roraima, né? Ou seja, onde está concentrada toda a população do estado. No setor oeste, você não tem tantos focos em incêndios florestais, porque são áreas, né, que não tem, não habitadas, né? Então, onde tem mais população, aí a tendência é que, né, os focos tendem a aumentar. E ainda esse mês, tem previsão de chuva intensa ou temporal? Sim, nós temos aí a previsão para essa próxima semana de chuvas intensas, mais no setor sul de Roraima. Por enquanto, para cá, nem tanto, né? Então, essa semana, né, porque a gente faz a previsão diária, né, e a previsão semanal e a previsão trimestral. A trimestral é de chuvas próximo da normal climatológica, um pouco acima, um pouco abaixo, ficava ali nesse valor próximo da normal climatológica, que tem os valores, né, específicos. E aí, no caso das chuvas, eu estava falando o que mesmo? Das previsões, se tem previsão de temporal. Sazonal, né, que é
Agora, subsazonal, que é semanal, né? Vou falar Uhum. da trimestral, que é a mensal. Vou falar da agora subsazonal, que é para os próximos dias, a próxima semana. Para Uhum. essa próxima semana, nós temos aí chuvas mais no sul do estado, não tanto para cá do setor nordeste, que pega Boa Vista, né? Vamos ter só um pouquinho. Mas tem mais chuvas para o setor sul do estado, né? E a previsão diária que hoje está mais tranquilo, né? Uhum. Hoje a previsão de hoje para amanhã está mais tranquila. A chuva é mais no setor oeste de Roraima. Então temos esses três tipos de previsões, né? A diária, a subsazonal, que é a semanal, né? E a trimestral, que é a sazonal. Uhum. E essas chuvas fora de época, elas têm impacto nos rios e no meio ambiente? Sim, sim, nesse caso aí, nós tivemos aí um aumento do nível dos rios, né, nessa última semana, mas agora já está começando a baixar um pouco, né? Uhum. Nos meses de setembro e outubro, o nível dos rios, eles baixaram muito. Agora, aumentou um pouco, né? Aumentou um pouco. Por exemplo, o nível do Rio Branco hoje está em 2,6, parece, 2,46. Ontem estava em 2,56, diminuiu 10 centímetros, mas é um valor que está ainda um pouquinho acima da média do mês de De outubro. outubro. A média do mês de outubro, a média do nível do rio do mês de outubro é em torno de 2,10 metros. E a observada hoje foi 2,46 metros. Está um pouquinho acima da média. Apesar de ter baixado mais, né, está um pouquinho acima da média. A tendência agora é baixar um pouco mais, né, porque não está chovendo ali mais nas cabeceiras. Aí, quando chove novamente, aí... Se desse para armazenar, né, para não acontecer aquela seca que aconteceu, né? Que baixou demais. Nossa, aquilo foi assustador. E o aumento da umidade e do calor afeta a saúde da população? O aumento não, o aumento da umidade Melhora, né? a nossa umidade aqui é muito boa, né? Uhum. A média é acima de 40% por aí. Umidade é muito boa. Esses lugares agora no centro-oeste tá menos de 10, né? Lá a pessoa sangra, né? Uhum. Aqui a gente não tem tanto problema com umidade, né? Do ar. O problema maior afeta a população é a questão da fumaça, né? Do fogo, dos focos florestais, aquelas partículas, né? E essas chuvas, elas são suficientes para aumentar o risco de incêndio, ou de incêndio não, desculpa, de enchente ou de deslizamento? Não, aqui nós não temos, aqui na nosso estado não temos tanto registro de deslizamento, né? Mas o nível tá bem baixo ainda, entendeu? Não tem esse perigo de alagamento, não, porque aqui na capital Boa Vista, o alagamento ele acontece quando o nível do rio Sobe muito, né? começa a estar acima de 8 metros. Hoje está em 2, né? 2 e alguma coisa, 2,46, então tá, em relação ao alagamento Tranquilo, tá né? tranquilo, né? Mas a tendência é que com o passar dos dias, dos meses, a tendência é do nível diminuir, né? Porque a gente está começando agora o nosso período seco, ainda a gente vai entrar no pico do período seco, que é os meses finais, apesar de nós termos aí uma laninha para amenizar. Então, assim, podemos dizer assim que fomos esse sorte, ano né, esse ano. privilegiado, porque o laninha está começando justamente junto com o nosso período seco. Então, já é uma coisa que vai amenizar. É um refresco. Imagine se a gente começasse o contrário, se fosse El Ninho junto com o período seco. Aí foi o que aconteceu no... Esturricar tudo. Exatamente. E esse padrão de chuva fora de época, ele pode ser um indicativo de mudanças climáticas? As mudanças climáticas, elas sempre ocorrendo, né? O que rege aqui em nossa região, como eu te falei, de ter mais chuvas ou não ter mais chuvas, é a questão do El Ninho e da Laninha, né? Aí, em relação ao El Ninho e Laninha, no momento não se tem, assim,
um estudo específico dizendo quais são as causas desses fenômenos, né? O que resta para a gente no momento é acompanhar, monitorar. Mas as causas, o que causa El Niño, o que causa o Laninha, ainda não tem um trabalho científico assim concreto que é isso que causa o El Niño, é isso que causa a Laninha. No momento não tem ainda esse estudo. Então o que resta para a gente é acompanhar esse monitoramento, né, das águas superficiais do Pacífico, não só do Pacífico, mas de todos os outros oceanos, né? Inclusive o Oceano Atlântico Norte também, que influencia também as chuvas aqui em nossa região. Mas assim, as causas ainda não têm assim, um documento, um registro, uma confirmação científica. E tem alguma tendência de aumento da temperatura máxima aqui em Roraima nos próximos anos? Tem estudos? Quanto que ela está subindo assim nos últimos anos? Pois é, a temperatura vai aumentar. A gente sente na pele, né? A temperatura, a média de temperatura, inclusive tem isso aí, quem faz um trabalho em relação a isso aí, que fez um trabalho em relação a isso aí, é o Dr. Wellington, né, da Universidade Federal, e sua equipe, né? Inclusive, ele nesse trabalho, eu não lembro, mas eu li que houve um aumento, sim, de temperatura. Mas aí tem que confirmar com ele, né? Confirmar qualquer o trabalho. Meio grau já piora a situação, já piora, exatamente. Mas tem, sim, um trabalho específico, que geralmente as pesquisas quem faz, a gente não faz pesquisa, né? A gente faz na FEMAR a gente faz o monitoramento. E a gente se baseia nas pesquisas. Né? Mas estão bem avançadas lá na Universidade Federal. E como você falou das consequências onde tem mais população, né? Como que a gente pode equilibrar o desenvolvimento urbano e a preservação ambiental, né? Por causa dessas mudanças, né? Do padrão de chuva, de temperatura. Pois essa é uma situação bem, bem polêmica, né? Porque a gente tem que fazer a nossa parte, né? O fator principal é não desmatar tanto, né? Reflorestar, entendeu? Então o principal é isso aí, né? Porque o desmatamento é que causa tudo isso, né? E causa todas essas mudanças locais, né? Você está numa região, você desmata tudo. Aqui em Boa Vista, né? A gente estava conversando antes. Já foi mais amena a temperatura, né? Hoje as árvores estão sendo derrubadas indiscriminadamente. Aí vai consequentemente vai aumentando a temperatura, né? Porque a árvore está ali para dar uma refrescada para a gente aqui, que a gente está bem em cima da... E dá oxigênio também, a gente está bem aqui em cima da linha do Equador, né? Um sol para cada um. A linha do Equador é onde a radiação solar chega primeiro. Então a gente está num lugar quente, então a gente vai desmatar, pronto. Então a gente tem que ter essa consciência, né? De desmatar, se for desmatar, tem que ter toda aquela seguir toda a lei, o trâmite legal e reflorestar, né? E como que vocês fazem a previsão de chuva para meses de transição, assim como agora? São várias reuniões que a gente faz, né? Tem as reuniões dessa situação nacional e tem também a mensal, que é no CIPAM, em Manaus, onde participa todos os estados da região norte, né? E a gente faz essa previsão para os próximos meses, né? E também a diária, né? A diária também, a gente faz esse acompanhamento diário, mas tem sim 15 dias, tem a sala Situação Nacional, que faz a previsão para a região norte, né, como um todo, com a participação de todos os estados, e também a mensal, que é no CIPAM em Manaus, né, que todos os estados do norte participam também para discutir essa previsão, porque a previsão ela é feita baseada em vários modelos dinâmicos atmosféricos de vários locais do mundo, né? Então cada modelo atmosférico traz uma informação, né? Aí a gente junta todas as informações, vê para onde a maioria dos modelos estão apontando, né? Porque nem sempre eles dão
convergência, né? Nem sempre todos dão uma convergência. Então a gente vê qual é a maioria dos modelos, né, que são centenas de modelos, ver qual é a direção que está apontando, se vai ter mais chuva, se vai ter menos chuva, e a gente toma essa decisão, né? Uhum. E você acha que é possível que a intensidade dessas chuvas interfiram na agricultura ou na produção de alimentos? Exatamente, influencia sim. Dependendo da época, né, cada região tem a sua época de plantar, né? Mas agora, né, nós temos aí enfrentando o período seco, então todo cuidado é pouco quando você for fazer uma plantação, porque apesar de ter previsão de um pouco mais de chuva, a tendência é que a maior parte dos dias, dos meses, é de pouca chuva, entendeu? Não é de muita chuva como no período chuvoso. A média de precipitação desses meses do período seco é abaixo de 100 milímetros, né? Que é muito pouco. Uhum. Muito diferente do período chuvoso, que você tem precipitação acima de 200, 300 milímetros, que tem muita água para você, né, plantar. Então tem que tomar cuidado. Tem certas culturas que precisam de mais água, tem certas culturas que precisam de menos água. Então tem que tomar cuidado em relação a isso, pois as chuvas agora a tendência é diminuir um pouco. Uhum. Eu tenho medo quando eu escuto alguma notícia que fala do tal do ponto de não retorno, né? Das florestas, dos rios que não enchem mais. Você pode dar algum conselho para a população para que a gente não chegue nessa situação? No cuidado com o meio ambiente, principalmente, né? Em relação a isso, é a questão de como eu falei, né? É a questão do desmatamento mesmo, né? Você desmata, você causa o assoreamento, né? E tendência é que os rios e os igarapés vão sumindo, né? O desmatamento é a chave de tudo, né? A gente tem que preservar, não tem... reflorestar, né? Reflorestar, não tem, assim, não tem mistério. Ou você faz isso, ou não faz. Se não fizer... Já era. Entendeu? Não tem, assim, não tem meio termo. O ponto de não retorno tá bem aí, né? Não tem meio termo. Ou a gente se conscientiza e faz o que deve ser feito, que não é desmatar discriminadamente, e fazer o reflorestamento, né? A solução é essa, né? Não tem muito que... Ou faz ou não faz. Uhum. E você pode dar alguma orientação para as pessoas se protegerem quando tiver essas chuvas fortes, com muito vento, relâmpago? Em relação quando tiver essas chuvas fortes, intensas, não ficar em área aberta, né? E piscina, a gente pode ficar? Não. Porque assim, a gente aprende que tem para-raio, né? Onde tem piscina pública e tal. É arriscado, eu não arriscaria. É muito arriscado, né? Área aberta, geralmente o pessoal joga... Banho. Jogo de futebol, assim, nublado, chovendo com raio, é muito perigoso. Já aconteceu, porque... Aqui a gente tem bastante incidência de raio, né? E já aconteceu vários casos, né, de óbito, né, de gado também, né? De gado também, aqui em Roraima. Esse ano acho que não teve mas já aconteceu, há vários anos já aconteceu óbito através de raios, pessoas desprotegidas, né, ficam ao ar livre, né? E já aconteceu também um caso... E debaixo de árvore também não pode, não, né? Muito menos. Então é perigoso demais. O trovão nem faz medo, sabia? O trovão é depois, né? O trovão é o som, né? O som do raio, né? Raio. Aconteceu o raio, depois vem o trovão. As pessoas têm medo do trovão, mas não tem... Os cachorros têm pavor do trovão. O medo é o raio que mata. Na hora que dá o clarão, né? Na hora que dá o clarão, é perigoso. Então, tempo de tempestade tem que se abrigar, né? E ficar em casa, procurar se abrigar e não ficar em área aberta. Eu não sei se procede ou se é superstição. Minha mãe, ela tampa os espelhos. O espelho atrai raio? Não sei, essa informação do espelho, eu não sei. Pode ser superstição. Pode ser verdade também, não sei, tem que ver isso aí. Mas assim, o que eu sei é a questão que ocorre muito
e que de vez em quando eu faço, que eu tenho que me policiar, Celular. é o celular ligado Na na tomada. tomada e tu fica lá. O celular aí carregando, Cai o raio. na tomada. Isso é perigoso sem estar chovendo, imagine com Imagina chuva. com chuva. Você não pode ficar usando o celular assim, já aconteceu várias situações, inclusive um caso lá do Antigamente colega... era com telefone sem fio, né? Que a gente tomava choque. Inclusive um caso do colega nosso lá da FEMAR, e ele tomou um choque carregando. Foi um choque leve, mas tomou um choque, entendeu? É perigoso. E você pode relembrar pra gente, então, quais são os canais para acompanhar as previsões climáticas e do tempo, né? Isso, nós temos aí o nosso boletim hidrometeorológico diário, né, que é publicado no site da FEMAR, que você pode baixar lá e acompanhar. E também disponibilizado no grupo do WhatsApp. Esse grupo você pode entrar no Instagram da FEMAR e tem um link lá e você entra no grupo, né? O grupo é aberto a todos, tem mais de... No momento começou com 30 pessoas, já tem mais de 400 pessoas. As pessoas... Eu pensava que não ia funcionar, mas assim, o pessoal gosta de acompanhar, né? Tem muita gente acompanhando aí o tempo, o clima em nossa região. A gente não tem só a informação do boletim hidrometeorológico lá, mas tem vários avisos da Defesa Civil, porque a Defesa Civil também está lá, né? Das universidades também, que às vezes publicam um evento na universidade em relação ao tempo, o clima. Então é um boletim, um grupo que ele é bem dinâmico e tem várias informações lá. Qual que é o Instagram da FEMAR? É FEMAR, só. Arroba FEMARH. Isso, E você falou da Defesa Civil de alerta, eu lembrei desses dias que eles fizeram um treinamento, né? Mandando as mensagens. Meu pai ficou desesperado. Era um teste, mas, Era um teste, eu mas sabia. foi avisado antes, porque não tem como avisar. Nem todo mundo sabe, né? Foi bem avisado bem alguns dias antes, o pessoal da Defesa Civil avisou. Inclusive avisou também lá no grupo, né? Nossa, que ia fazer um teste, era um teste. Mas é bom a gente ficar sabendo, né? Porque salva muitas vidas. Com certeza. Ramon, queria te agradecer por ter vindo aqui, falar dessas informações sobre o clima e o tempo. E a gente está aberto. Quando quiser, é só voltar. Beleza, eu que agradeço aí e estou à disposição de vocês, de todos. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que você pode assistir essa entrevista no YouTube, escutar no Deezer, no Spotify. E não esquece de seguir o Instagram da Defensoria, @DefensoriaRR. Mais tarde a gente volta com outras informações para você. Até a próxima.